Pronto, deu certo. Pronto, tá gravando. Então, boa tarde, gente. Temos aqui os problemas técnicos. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, mestre em Letras, Literatura Comparada, promovendo aqui, junto com a Universidade Federal do Ceará, este curso de extensão, né, de grego intermediário, grego koiné, grego clássico. Estamos aqui utilizando o método Atenásio, Atenasde. Nós estamos lendo o capítulo 10, Beta, Ressimporá. O nosso colega Leonardo vai ler aqui algumas palavras do vocabulário. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, professor. Vou ler aqui os verbos, é isso? Isso, por favor, leia. Ok. Verbos. Airo, aro, Aí era. é o aró, Aró, era. isso. Aí aqui, você puder dar um zoom aí nos verbos, porque você está com o controle, está apresentando, né? Se quiser dar um zoom aí para todo mundo ler com mais facilidade. Melhorou, pessoal? Conseguem ver? Quer que eu aumente mais? Se quiser aumentar aí 200%, tá tudo bem, viu? Pode aumentar, numa boa. Com licença, qual é a lição, professor? Então, estamos no capítulo 10, parte B, segunda parte, Ressimporá. Certo, obrigada. Tudo bem. Aí aqui, então, nós estamos aqui vendo aqui o verbo airo, né? E aí, aró e era, né? Então, airo significa eu levanto. Aró é o futuro. Então, seria eu levantarei. E era é o particípio. Então, não, particípio não. Auristo. Então, seria tipo, eu levantei. Eu levantei. Isso na voz média, né? Pode ser eu me levanto, né? Eu me levanto. Você gosta de ler o próximo? Eu posso ler? Ou é outro Pode ser. colega? Ah, tá. Tá. Ok. Você pode ler. Apocteíno. Pronunciei Isso, correto? isso. Apocteíno. Apocteino, Apocteíno. Apoctenô. apoctenó, Apoctenó. Apecteína. Apecteína, na verdade. isso, Apecteína. isso. Apecteina. Então aqui é eu Apecteína. mato. Só que aqui ele já existe um verbo mais anterior, né? Que é o quiteino, que é o eu mato, né? Aqui tem já é um verbo composto que tem essa preposição apô funcionando como um prefixo, mas os dois verbos vão significar eu mato, né? Aí aqui é o apocteino, seria presente, eu mato, estou matando. Apoctenó é o futuro, né? Eu matarei. E apecteina seria o Esse é o Brasil aoristo, de né? hoje, né, professor? Matei. Hã? Esse é o Odilon? Brasil de hoje. É o Brasil de hoje que a gente está Nossa, vivendo, né? Eu matei, então, vou matar. Tenham atenção com isso, viu? pois é, os comentários do Odilon sempre são ótimos. Bom, Leonardo, você pode ler o próximo verbo? Professor, então, no caso, essa relação de morte, né, de matar, é esse teino, né, que está dessa construção, né? Sim, É como se fosse, no clássico de latim, a relação de sida, que remete a isso também? Pode fazer essa então, relação? O senhor acha que... sim, seria correspondente, eu acho. Mas até talvez relacionado, né? Assim, o radical, né? Mas aí, Leonardo, pode ler o próximo? Ok. Apofeugo. Isso. Você pode Apofeugo. pronunciar apopeugo também. Certo. Apopeugo. Peugo. Apopeugoma. Não. Apopeudzomai. Não, é xo. Xo, né? Ah, tá. Apopeuxomai. E ape, apepigon. 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 Isso, apepigon. Aí aqui, Apepigon. apopeugo seria eu fujo, eu escapo. Também existe um verbo primitivo peugo, que aqui tem também o mesmo prefixo
Apo. E aí, aqui é o futuro. Apopeuxomai. Apopeuxomai. Existem alguns verbos que no futuro vão ser futuros depoentes. Futuros que a voz muda para a voz média, mas com sentido de ativo. Então, isso aqui, apopeuxomai, também significa eu fugirei, eu escaparei, mas não tem um outro sentido diferente, não, assim, na voz média, né? A gente só tem o sentido, né, que a gente traz os português como voz ativa. Apopeuxomai. E aí a pepigon, ou a pepigon, seria, né, a pepigon, seria o aoristo, né, eu fugi, eu escapei. Pode continuar? Ok. Dei, Dei, né? É um verbo impessoal, né? Seria algo como deo. Mas aqui um verbo que significa alguma coisa como é preciso, é necessário, é mister, né? As traduções antigas do Novo Testamento dizem assim, é mister, né? É necessário, né? Então, dei, né? Lembra de dulos. Tem a ver também com você estar preso a alguma coisa, né? Como um escravo, né, que está preso, né, serve ao mestre, né? E aí, então, tem essa necessidade, essa ideia de necessidade de alguma coisa de dever, né, que te obriga a fazer alguma coisa, né? E ele aqui é impessoal, está na terceira pessoa, né? Não é de, ó, é dei, né? É necessário, é preciso, e normalmente ele vai pedir, né, uma palavra no acusativo ou um infinitivo, um outro verbo como um complemento. Tipo, é preciso fazer, né, alguma coisa, né, o outro verbo no infinitivo. Aí temos aqui um exemplo aqui na expressão. Vocês estão vendo aí? Você pode ler, Leonardo? posso tentar. Dei, remas, pareinai. Isso, dei, remas, fareinai. Aí aqui é preciso nós estar lá, é preciso nós estar lá, é preciso nós estar lá, é preciso nós estar presente, né? Então, literalmente, né? Então a gente pode traduzir como nós devemos estar lá, nós devemos estar presentes, né? Pareinai. Pareinai é também um verbo composto, né, do verbo emi, que no infinitivo é einai. Sim, a gente pode, na nossa tradução, tentar colocar um que, mas isso aí vai formar uma oração desenvolvida e não uma oração reduzida. Porque quando você tem assim, um infinitivo, né, o infinitivo ele é reduzido, aí não tem o quê? Não tem essa conjunção, né? O infinitivo ele diminui, né? Assim, simplifica de alguma maneira, né, a oração. Então, dei, remas, pareinai, né? É preciso nós é preciso nós estar presente, é preciso nós estar lá. Aí a gente, na nossa tradução, a gente adapta, né? É preciso que nós estejamos lá, nós devemos estar lá, né? É necessário, nos é necessário estar lá. Perceba que o nós, o pronome pessoal, nós, está no acusativo. Então, existem muitas expressões com essa fórmula de um sujeito no acusativo seguido de um infinitivo. Tudo bem? Você quer continuar lendo, Leonardo, ou vai passar agora a palavra para outro colega? Se alguém quiser ler, pode dar continuidade. Mas se não tiver, ninguém que se ofereça, né, que queira, eu continuo. Alguém gostaria de ler para mim aí? Quer ler, Simone? Professor, Eu vou passar vergonha. Não, você pode ler uma palavra só.
Qual é a palavra? Assim, existem. Excesim? Ah, onde é? Nem tô vendo. Essa parte que ficou azul. Cadê? Cadê se você tá vendo? Sim. Não, excesim, sei lá, não sei não, professor. Isso mesmo. Existem, existir. Então, isso aqui é também derivado do verbo emir, do verbo ser, estar, existir, né? Só que aqui tem uma preposição ek, né? O ex, logo no começo. Então, aqui tem um significado de é permitido, é possível, né? Também ele é impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular e ele vai combinar com o dativo mais o infinitivo. Então, o sujeito desse infinitivo normalmente vai estar no dativo. E aí tem um exemplo. Você quer ler o exemplo, Simone? Abaixo, existin, remin, menei. Falei esse de baixo, é? Isso. Esse aqui, cataleito, é? Isso aqui é? Não, De esse é baixo? acima, esse que está azul. Ó, tá vendo? Está ficando azul. Existim, nele, menei. Isso, existin, remin e menei, né? Existin, remin, menei. Menei. Isso. Então, aqui literalmente seria tipo, é permitido nós ficar, ou para nós ficar, né? É permitido para nós ficar, é possível para nós ficar, né? Então, seria tipo isso, né? A gente adapta para, é permitido que fiquemos, ou podemos ficar, né? Fazendo, né, as adaptações, né? É permitido, então ou é possível, a gente pode dizer podemos, né? Podemos ficar, né? Aí acaba o pronome desaparece, né? O nós, para nós aqui que está no dativo, esse remin é como se fosse para nós, né? Como se fosse um dativo, né? Aí você quer continuar lendo, Simone? Você estava lendo Cataleipo? Você quer tentar ler novamente Cataleipo? E É cataleibo, né? Não, E Cataleipo. cataleibo. E esse só esse finalzinho. Esse aí é o psi. É o psi, né? Uhum. Aí catalepsi, é? Catalepsó. Catalepso, é o no final. E o outro é Aí muda catalepon. um pouquinho, fica catelipon. Catelipon. Cateliton. Isso, catelipon. Aí, o que significa? Então, cataleipo é o abandono, eu deixo para trás. Né? Tem o catar é uma preposição aí funcionando como prefixo, dando essa ideia de para trás, né? Catalepso, né? Seria o futuro, né? Eu deixarei. O catelipon seria o aoristo, que significa, né? Eu deixei, né? Eu abandonei, eu deixei para trás, né? Aí alguém mais gostaria de ler aí, passar assim a palavra para a Zenate. Gostaria de ler o próximo verbo? Boa tarde. Ô Cícero, você quer ler? Sim. Menor. Estamos aí. Estamos aí no verbo menor. Menor. Mené. Menor. Mei. Remeina. Isso, emena. Eimena. Isso. Aí essas coisas que estão entre colchetes, elas não são formas verbais propriamente ditas. Elas são, assim, o radical, assim, sem as terminações, sem as desinências pessoais, né? Número pessoais. O que acontece é que quando ele está mostrando assim, né, entre colchetes, está mostrando que
quando esses verbos eles são assim como se fossem um tanto irregulares, quando ele muda o tempo verbal, ele muda o radical, né? Vai mudar o radical, né? Então, menor, né? Significa eu fico, né? E menor significa eu ficarei, eu ficarei. Aí perceba que há uma mudança na acentuação, é menor, menor. Por quê? Porque aí está significando que houve uma contração. Então, pode ser que você encontre em algum lugar meneó, meneó, meneó. E aí, assim, meneó contraiu para menor, né? Ou meneo, meneo, contraiu para menor, meneo, contraiu para menor, querendo dizer eu ficarei, eu permanecerei, né? No mesmo estado, né? Aí, emeina, a terceira, emeina, tem um radical em main, né? Main, que é o radical de aoristo, né? Então aí significa eu fiquei, eu permaneci, né? Esperei. Tudo bem? Tudo bem. Continuando aqui. Aí, Cícero, pode ler o próximo verbo? Trepó. Trepsó. É trepsar. Isso, etrepsar. E trepsar. Então aqui é o verbo, assim, o verbo girar, o verbo virar, né? No sentido de dar uma volta, né? Ou de girar, né? Dar uma volta, de virar-se para a direita, ou virar-se para a esquerda, né? Então aqui no sentido ativo, né? É o sentido de girar alguma coisa, um sentido transitivo, né? Mas no sentido médio pode você virar-se, né? Você se volta, né? Voltar-se, né? Você se volta para a direita, volta para a esquerda, né? Você dá voltas, né? Aí, trepó significa eu giro, eu viro. Trepsó seria eu virarei, eu girarei. Etrepsar significa eu virei, eu girei, né? Aoristo, né? Dá uma certa ideia de passado. Aí, agora o próximo. Tiptó. Isso, Tiptotesson. tipo tesso, que seria, né, o futuro, né? Seria o tipto seria eu firo, né? Eu ataco, eu atinjo, né? Eu firo, eu bato, eu firo, né? De uma maneira, né? Eu ataco, eu atinjo. E tiptesso seria o futuro, né? Eu atacarei, eu atingirei, né? Aí aqui temos um nome, né? Um substantivo. Quem pode ler para mim esse nome, esse substantivo? Reboné. Reboné. Reboé, né? Reboé. Reboé, tes boés. Significa o grito, né? O grito do grito, né? Reboé, tes boés, né? Pode continuar, Esse Leonardo? tesboés tá no genitivo, é, professor? Sim, genitivo singular. Para mostrar, né? Como é que é o radical. Porque é uma palavra da primeira declinação, mas aí, como por padrão, ele nessa parte do vocabulário, do método, né, ele já vai começar a dar sempre o genitivo singular para poder você diferenciar as palavras da primeira declinação, da segunda declinação e da terceira declinação. Ok. Aí aqui temos um outro substantivo, um outro nome. Quem pode ler para mim? Esse outro já apareceu para vocês, já anteriormente. Posso ler? Delcides, por favor. Ré que falé, tes que falés. Isso, exatamente. Significa a cabeça, da cabeça, né? Aí temos um outro nome no plural, né? Um outro substantivo no plural. Quem pode ler para mim? Oi te contes. Tom te conto. Isso. Hoi te contes,
ton te conton. Isso aqui significa os pais, ou assim, os genitores, né? Aqueles que vão gerar a criança, né? Não é só o pai, não é só a mãe, né? Os dois. Quem pode ler a próxima palavra? Torridor. Turridatos. Isso, torridor, turridatos. Então significa a água da água. É uma palavra da terceira declinação, né? Perceba aí. A roi te contes, ton te conton, também é da terceira declinação. E requepalé, tesquepalés é da primeira declinação. Perceba aí que tem uma certa diferença nas formas. O genitivo, na primeira declinação, normalmente vai ser em es ou as. E na terceira declinação, o genitivo singular vai ser em os, né? Normalmente, na maior parte das palavras, mas vai ter alguma variação também. Aí essa palavra que é te contes, a gente percebe que ela é da terceira declinação pelo nominativo, né, que está no plural, roi te contes. Esse epsilon sigma, né, esse es, né, também é uma marca, né, de nominativo plural, né, da terceira declinação. Aí temos aqui uma preposição, né, pro, né, significando, né, antes, diante, né, pro alguma coisa, mais genitivo, né, antes de alguma coisa. Eu tis, significando logo, imediatamente, né, poter, significando uns advérbios, né, eu tis, poter, significando uma vez, né, de um momento, né. Às vezes você no grego moderno traduz como nunca, que como querem dizer tipo nenhuma vez, né, poter. Mas assim, no grego moderno muitas vezes quer dizer simplesmente uma vez, né, então em um momento. Aí aqui você tem que tirar um pouquinho o zoom para a gente conseguir ver a linha toda do texto. Pronto, aí aqui. Pronto, tá ótimo, tá ótimo. A gente consegue ver, a gente tem que visualizar o parágrafo, né? Aí, normalmente, aí a gente tem que dar assim, uma oportunidade para vocês conseguirem ler para mim. Aí, ó, tem um parágrafo grande, bonito. Quem não falou ainda? O Ivo falou, mas não, acho que não leu. O José Marcos, não, acho que não leu ainda. Aí temos o Márcio, e temos a Thaís, e temos o Edson. Algum de vocês que não leu ainda gostaria de ler uma linha? Alguém está podendo abrir o microfone? Gente, o Ítalo também está aqui. Ítalo, não quer não ler aí? Dá um show, Ítalo. É sua hora de brilhar. Oi. É o parágrafo? Lê o parágrafo. Demirina dois pais, sim, ecto teatro, regumenen toi andri. Tinuin poiesumen, assim. Alexis in hemin en toi aste mene, aurion gar genesum tai hai tragoidiae. Ten un nykte en toi aste menumen. Ala pu catheudesomen. Catheudesomen, tá correto. Ara dexetai remas ossos adelfos, rodedicaiópolis, ala u menumen entoiaste, ala euthis oicade por eusometa, olingar chronon apotuclero, apesmen, odexanthias, argos on uden poiese.
hoium boes teinen susin tade probata apogeuxetai. Rodeoikos kateikos ede kaetai. Speusomen prostas pylas kai oikade por eu sometha degar emas protes nyctos ekeise pareinai. Isso. O Newton foi prejudicado um pouco pelo texto, porque tem aqui, acho que uns problemas de digitação aqui que depois vocês têm que ajeitar, viu, gente? Tem umas palavras aí que algumas letras ficaram trocadas, viu, gente? Aí vocês corrijam, vocês dêem uma olhada lá no texto mesmo do Atenásia e corrijam aí alguma letra que esteja trocada com outra letra. Mas aí, alguém gostaria de traduzir aí uma linha para a gente? Aí o Cícero, Delcides, alguém gostaria de traduzir uma linha? Então aqui a gente vai fazer, né? Vamos relembrar com calma, né? Então, redemurine tois paisin ectu theatron regumene toiandri. Então aqui, quem é que está falando? Quem é o sujeito aqui? Redemurine. Então, quem é? É Mirine, a Mirina, né? É a mãe, é a esposa de Diceópolis. Vamos lembrar dos personagens, né? Ela regumene. Destaca para mim aí, Leonardo, regumene é um particípio, tá lá mais na frente. Regumene, né? Ela está, né, conduzindo, né, liderando, né, guiando, né, quem que ela está guiando? Tois paisin, aí volta lá, tois paisin, a todos, né, a todos, porque o regeuma é um verbo que pede dativo. Então, regumene, né, ela está guiando, ela está conduzindo a todos. Ela está conduzindo a todos. E o que ela está conduzindo de onde, para onde, né? De onde? Ectu teatro, para fora do teatro, né? Para fora do teatro. Toi andri. Quem é toi andri? Toi andri, ela, para o marido, né? Para o marido, ela vai falar alguma coisa. Então, abre aspas, ela vai falar. Tu nun poiesomen. O que agora faremos? O que faremos agora? Poiesomen, perceba que tem aí um sigma. Esse sigma no meio aí é uma característica do futuro, né? Uma desinência, né? Modo temporal, né? De futuro. Poiesomen. Aí aqui, o que faremos, né? E depois tem omen, que é uma terminação que vocês já terem aprendido, né? Oesei, omen, et, usi, né? Eis, e, omen. Aqui tem o omen, então, poiesomen. Então, aqui, ó. O que nós faremos. Aí perceba que aqui é um verbo contrato, o verbo poieo. Alguns verbos contratos, há um alongamento da vogal, aquela vogal lá temática do verbo contrato. Então, lá no presente, tinha um Y que contraía com o ômicron, ficava poiumen, mas aqui tem um eta bem no meio, e o eta fica acentuado, poiesomen, né? Aí separa as vogais que eram contraídas lá no presente pelo sigma, né? E aí esse Y contrai para eta, fica poiesomen, né? O que nós faremos agora, né? Nun, né? Ti é o interrogativo, né? O que, né? O que nós faremos agora. Aí, pessin, no final, fessin, né? Essa última palavra é um verbo discendi, né? Que está introduzindo esse discurso direto aqui, né? Tipo, ela disse, né? Tipo uma citação, né? Ela disse, né? Afirmou, né? É como aparece muito, né? Lá no Platão, né? Nos diálogos platônicos, né? Isso aqui é bem essa questão desse verbo, né? Que vem depois, ou intercalado no meio da fala. Ela disse, afirmou, né? Aí
Aí continua, abre aspas novamente, aí ara existin hemin entoi astei menei. Então, esse ara aqui é um interrogativo, serve para poder fazer uma pergunta de sim ou não. Não dá, nem sempre dá para traduzir, às vezes a gente tenta traduzir dizendo assim, acaso, ou por acaso, ou dá-se o caso, mas são formas de você tentar lembrar de como é que você faz uma pergunta, que você vai vir uma pergunta. Então, se você não quiser traduzir esse ara, você não traduz. Aí depois tem o verbo existim, que a gente viu lá no vocabulário, que é um verbo impessoal, existim, que significa aqui, né, é permitido, é possível, existim é um verbo derivado do verbo emi. Então, você vê o estim, né, com a preposição ek, sendo usada como prefixo, né, existim. Então, é possível, é permitido, né, aí, remin, aí o remin aí, tá no dativo, se não me engano, a nós, né, é permitido a nós, né, é possível que ou nós podemos, né, aí, menei, aí o verbo menei tá no infinitivo, é o ficar, permanecer, né, então, acaso, né, por acaso é permitido, é possível para nós ficar, caso é possível para nós ficar, ficar aonde? Entoi astei, aí tem a expressão aqui de lugar, né? Essa entoi astei. Aqui é a cidade no sentido do centro da cidade. Normalmente se está se falando de Atenas. E aqui no caso é exatamente isso, é Atenas. E a astei, asti, lá no nominativo, né? Entoi astei, né? Seria toasti, né? No nominativo, né? Que é toi, que está no dativo, né? Então, aqui, então, nós podemos ficar na cidade? Acaso nós podemos ficar na cidade? Né? É possível que nós fiquemos na cidade, se você for desenvolver, né, a oração, aí termina, ponto e vírgula, tá marcando o final, uma pergunta, né? Aí começa outra frase. Aurion gar genesontai haitragoidiai. Aí, Aurion gar genesontai haitragoidiai. Então, o que está dizendo aqui? Amanhã, Aurion, essa palavra aqui, se você for aprender grego moderno, né, tem o avrio, que é amanhã, né? Amanhã, gar, pois, né? Você pode dizer pois, todo mundo já ter aprendido. Gar como pois, né? Então, aí pois amanhã, o quê? Genesontai haitragoidiai. Então, ó, tragoidia e haitragoidia, se eu não me engano, é as tragédias. Tem aqui um vocabulário complementar embaixo para ajudar. Haitragoidia são as tragédias. Então, amanhã, o quê? Que é amanhã, aí aqui a gente tem que traduzir como acontecerão, genesontai. A gente pode tentar traduzir como virão a ser, né? Tipo isso, né? O verbo ginomai, né? Dessa ideia de, às vezes a gente pode traduzir até com serão, né? Com o verbo ser, né? Amanhã serão as tragédias, ou amanhã acontecerão as tragédias, né? Genesontai, percebendo que aí está na voz média, tem aquela terminação ontai, que é, né, uma terminação, né, que você tem que tentar aprender, né, as terminações primárias, né, o mai, ei, o ei, né, etai, o metai, este, ontai, é para você ter aprendido já nessa, se não aprendeu, tem que relembrar, né, o mai, ei, o ei, né, etai, o metá, este, ou este, né, na verdade, este, ontai, aqui ontai, né, seriam eles, né? Eles o quê? Elas, né? Ou eles ou elas, né? As tragédias, né? Acontecerão, né? Serão, né? As tragédias. Haitragoidia. Tenun nykta, né? Tenun nykta. Então, por isso, né? Né? Aqui no meio, então, por isso, né? Assim, à noite, aí aqui tá no acusativo, à noite, né? Entoi astei, na cidade, né? Na cidade, menumen. Aí aqui esse ten
Nykta, né? Provavelmente dá a ideia de à noite, né? Essa noite, ou durante a noite, né? Alguma coisa assim. Menumen, ou melhor, menumen, não é menumen, né? Ficaremos, né? Tá no futuro, a acentuação muda, né? Ficaremos na cidade, né? Por isso, né? À noite, né? Ficaremos por isso na cidade à noite. Aí começa a nova frase. Alá pu kateu desomen. Alá pu kateu desomen. Aí, mas, porém, pu é o interrogativo de lugar. Onde, né? Onde? Kateu desomen. Onde dormiremos? Onde dormiremos? Perceba aqui que ela é muito parecida com poiesomen, né? Onde nós dormiremos, né? Lembra do verbo kateudo. Onde nós dormiremos. Veja o sigma, veja esse eta lá, né? Um alongamento, né? Porque kateudo, né? Aí é aradexetai. Aí a próxima frase. Não, é ali. Então, terminando a outra. Alapu kateu desomené. Onde nós dormiremos, né? Mas onde nós dormiremos? Aí, aradexetai. Remas, rossos, adelpos. Aradexestai, remas, rossos, adelpos, né? Então, acaso, quem, né? Rossos, adelpos. Quem é rossos, adelpos? É o teu irmão. Aqui esse sos é um pronome possessivo, né? Sos, o teu, né? O do Dicéopolis, ela está falando com o Dicéopolis. Acaso, né, o teu irmão, dexetai, receberá, então, o verbo decomai, né, aqui no futuro, esse se tem um sigma dentro dele, receberá, né, remas, a nós, né, a nós, acaso o teu irmão nos receberá, né? Aí termina a pergunta, e aí começa aí a outra frase. Rodei de Caiópolis, o Dicéopolis, então o Dicéopolis responde, né? Aí começa, né, a fala do Dicéopolis, abre aspas, alá, né? Mas o menumen, né? Não, o, né? O advérbio não, né? O menumen, não ficaremos, né? Não permaneceremos, não ficaremos entoiaste, não ficaremos na cidade, mas não ficaremos na cidade. Aleutis, mais o que? Imediatamente, né? Eutis, diretamente, imediatamente. Oikade é para casa, né? Essa terminação de aí, oika, lembra de oikia, lembra de oikos, né? Esse oikade seria o para casa, né? Uma espécie de uma terminação, né? Que é uma antiga, né? De um lugar para, né? Então, oikade, para casa, né? Então, mas não ficaremos, né, na cidade, mas imediatamente para casa, por eu someta, né? Nós viajaremos, nós seguiremos, né? Mas viajaremos imediatamente para casa, seguiremos imediatamente para casa. Então, aí terminou a frase, né? Mas não ficaremos na cidade, mas viajaremos imediatamente para casa. Polyngar, chronon, apotuclero, apesmen. Então, polinkronon, muito tempo, pois muito tempo, gar aí, como pois, né? Pois muito tempo, polinkronon, pois muito tempo, apotuclero, então longe da fazenda, longe lá do lote da nossa fazenda, né? Da nossa fazenda, né? Apesmen. Estamos ausentes, né? Nós estamos ausentes, né? Apesmen, aqui é derivado do verbo eimi, né? Apeimi, né? Apeimi. Então, apesmen, nós estamos ausentes, né?
Então, nós estamos ausentes muito tempo, longe, né, da nossa fazenda, né? Você pode também simplificar, né? Nós estamos distantes da nossa, já ficamos longe da nossa fazenda muito tempo, durante muito tempo. Aí continua. Rodexantias e o Xantias, né, o escravo, né, o Xantias, o loiro, né, o amarelo, Argos, que é o Argos, sendo preguiçoso, sendo indolente, né? On aqui é um particípio presente, né? Sendo, né? Sendo, estando, né? Sendo preguiçoso, estando ocioso, né? Uden poiessem, não nada fará, né? Ele não fará nada, ele fará nada fará. Poiessem aqui está no futuro também, fará, ele fará nada, ele nada fará. Uden, né? Uden é nada, nenhuma coisa, né? Nenhuma coisa. Aí, continuando, então, o Xantia sendo preguiçoso, nada fará. Roi um boes, então os bois, peinessosim, os bois sentirão fome, eles sentirão fome, peinessosim, né, futuro, né, olha o sigma ali, peinessosim, tá de probata, deveria ter, tem apogeu que você tá, deveria ser apofeu que você tá, né? Que no lugar desse gama deveria ter um pi, né? Então você deveria ser apofeu que você tá, né? Então as ovelhas, os rebanhos fugirão. Perceba que aqui está no terceira pessoa do singular, porque acontece esse fenômeno de concordância com os neutros plurais. Próbata é um neutro plural, né? É as ovelhas, os rebanhos, né? Então, o verbo fica no singular. Apofeuxetai, né? Apofeuxetai. Então, o rebanho, as ovelhas, os rebanhos fugirão, né? O rebanho fugirá. A roide oikos kateikos edekaetai. Rodeoikos kateikos edekaetai. E aí o lar, a casa, né? Kateikos, temos aí o kateikos eu não lembro de cabeça. Kateikos, mas aqui ele dá no vocabulário complementar como provavelmente, kataeikos, né? De acordo com alguma coisa. Eikos, eu não lembro. Você lembra aí, o que é eikos? Agora de cabeça eu não. Não, pior que não, tá? E é bem comum, mas deixa eu olhar aqui rapidinho. Mas aí seria a curiosidade aí dessa passagem é esse eikos. Eikos aí é uma palavra não muito comum. Então, kateikos, né, de acordo com eikos, que significando provavelmente, né? Então, a casa lá, a casa deles, né, provavelmente, edekaetai. Ede significa já, agora, né? Já o quê? Já está pegando fogo. Kaetai, já incendiou. A casa provavelmente já incendiou. Aí, speusomen, né? Vamos nos apressar, né? Nos apressaremos, então, speusomen, prostas pylas, para as portas, para os portões da cidade, né? Oikade poreusometar, e para casa, né? Oikade poreusometar, e viajaremos para casa, seguiremos para casa. Deigar remas protesnictos ekeise. Então, pois, gar, né? Dei remas, né? Nós precisamos, é preciso que nós, né? É preciso nós, protesnictos, antes da noite, ekeise, lá, né? Ekeise lá onde? Lá nos portões da cidade, pareina, né? Estar, né? Estar, né? Então é preciso, eu entendi o lá como sendo portões da cidade, mas pode ser que ele esteja referindo-se à casa, né?
a casa também. Pode ser que ele esteja querendo dizer assim, lá pode, nós precisamos estar lá antes da noite, né? Então, nós precisamos, né? É preciso que nós estejamos, né, lá antes da noite. Protest nictos. Então, perceba aqui que o remas está no acusativo, né? E o pareinai, que é o verbo eimi, pareimi, né? O estar presente, estar lá, né? Está no infinitivo, pareinai, né? Então, é preciso que nós precisamos estar lá, né, antes da noite. Pronto, aí agora vamos para o próximo parágrafo, né? Pronto, quem gostaria de ler aí o próximo parágrafo? Cícero, Deucídides. Quem se garante aí fazer a leitura do próximo parágrafo? Hoi meum paides to patri, peitomenoi prostais pilas, espeldosi, rode papos, fecim, bulomai tais tragôndias, teastai, rimeis meum, roicade, speudeti, egonde ento, astei, menorros, tas tragôndias, teassomenos, redemihine, me, filiarei, fecim, uga catalepsome, seento estei, elte, metemo, kai, regeitai autor, denologomeno, prostas pilas. Isso, muito bem, muito bem. Cícero, quer tentar traduzir um trecho? Vamos lá, professor. Homem paides tom patre peitomenoi prostas pilas espeldosim. Roime, então, né? Roime então, paides, que as crianças. Então, as crianças tom patri. Primeiro, tenta traduzir peitomenoi. O que significa peitomenoi? As crianças, o quê? Enquanto? Obedecendo. Isso, as crianças obedecendo, né? Peitomenoi é obedecendo. Obedecendo quem? O pai. Aos pais, né? Não, melhor, ao pai, perdão. Não, aí está no plural ou no singular? Singular. Eu me confundi. Obedecendo ao pai, né? As crianças obedecendo ao pai, o que elas fazem? Espeldo-se. Apressam-se para os portões. Isso, espeldo-se, né? Apressam-se. E prostas pilas é para os portões, para as portas. Você quer continuar, Cícero? Veja outro amigo aí para ajudar, professor. O meio travado. Mais alguém, gente, quer ajudar? Aí tem aí, continuando, rodepapos. Quem é o rodepapos? Vocês lembram? Isso, o avô. E o avô, né? Mais um avô. O que o avô diz? Peu. Isso. Ai, né? Ou peu. É um lamúrio, né? Peu. Fez sim, dizendo, né? Afirmando, diz, né? Ele diz, né? O avô, né? Diz. Peu. Ai. Aí, continuando. Bulomai tais tragódias,
Esse Bulomai assistir, Não, esse bulomai é eu desejo, eu quero. né? Eu quero o teasta e assistir às tragédias, às tragédias. Isso, exatamente. Eu quero assistir às tragédias, eu desejo assistir às tragédias. Aí ele continua. Humeis menun oikade speudete. O que ele diz? Fez então, Não, humeis é vocês ou vós. voz. Nenhum. Oi, cada. Eu travei aí, professor. O então é o um. Então, vocês vão fazer o quê? Speudete oikade. Oikade. Hã? Apressam-se para casa. Isso, vocês se apressam para casa. Então, vocês se apressam para casa. É gode. Eu permaneço na cidade. Enquanto eu, é gode, entoiaste, na cidade. Menor, eu permanecerei na cidade. Menor, esse menor está no futuro, viu? Não é presente, não. É o futuro. Então, enquanto eu permanecerei na cidade. Menor. Aí ele continua. Rostas tragoidias te assômenos, né? Tem a som de assistir. Isso, mas aqui a gente vai ter que dizer assim, para assistir, né? Para assistir o quê? As tragédias. Isso. Então a gente Esse texto está no futuro, professor? tá todo no futuro. Ok. Tem umas coisas no presente, mas tem muito verbo no futuro, muito verbo que foi colocado aqui no futuro, para poder ensinar o futuro para vocês. Então, menor, então eu permanecerei, eu ficarei, né? Entoiastei, na cidade, né? Rostas tragoidias teassômenos. Teassômenos, tá aqui é um particípio, mas é um particípio futuro, né? Então, você dá, seria assistindo, né? Mas seria assim, ele que estará assistindo, né? Ele que estará assistindo. No caso aqui, eu, né? Eu que estarei assistindo, né? Então, eu ficarei Pode ser aqui. a fim de assistir? Como é? Não. A fim de assistir? Pode ser, mas assim, a questão é que aqui o teassômenos, a gente tinha aprendido, né, já teamenos, eu acho, teamenos, que era assistindo, né, no presente, né, assistindo, né, ele assistindo o presente. Mas aqui é teassômenos, tem um sigma a mais, e aí não tem a contração, então é da ideia de futuro, né, é assistindo, né, no futuro, vai estar assistindo, ele vai estar assistindo, ele que vai estar assistindo. Tudo bem? Aí, o que ele vai estar assistindo? Tá, as tragoidias, as tragédias, né? Então, eu permanecerei na cidade, né? Para assistir as tragédias, né? Por exemplo, você pode simplificar, né? Para assistir as tragédias. E aí ele termina a fala dele, fecha aspas. E aí começa outra frase. Redemurine. E a menina diz. Isso. O que ela diz? Me fliare. O que é? Me... Tolice. Não fale. Não, o me não. Me é não. Não o quê? Não fale. Não digas tolice. Isso. Não fale bobagens, não diga tolices, né? Fez sim, ela diz, né? Ela diz, não diga tolices, não fale bobagens, né? Não diga coisas sem sentido, né? Ugar catalepsomen se entoiaste. Então, aqui, pois o quê? Gar, pois o quê? Não o quê? Catalepsom. Deixaremos. Isso, abandonaremos, deixaremos, pois nós não deixaremos
C. C é o quê? Sigma Y. C é... Na. Não, aqui seria tipo a ti, ou você. Nós não deixaremos você, não te deixaremos. Aonde? Ok. Na cidade. Na cidade. Isso, entoiaste, na cidade, na cidade. Aí ela continua, a fala, ele te, o que é ele te, o que é ele te? Vem. Isso, venha. Met Remon, o que é Met Remon? Conosco. Venha Isso. Conosco. Aí tem uma contração, né? Meta Remon. Aí contrar para Met Remon, né? Met Remon, que é conosco. Venha conosco. Vem conosco. Cai regeitai autói. E aí ela conduz ele, né? Deinologumenoi. Aí o deinologumenoi, ele junta algumas coisas, né? Deino seria terrível, né? Logumenoi seria palavras, né? Palavras, né? Murmurando, reclamando. Palavras terríveis, né? Palavreando terrivelmente, né? Falando terrivelmente, né? E aí que ele botou assim, queixando-se em voz alta, né? No vocabulário complementar, né? Então, deinou seria terrível, logu seria tipo fala, palavra, né? Discurso, meno seria a terminação de particípio, né? Particípio médio. Então, ele está se queixando, né? Está falando terrivelmente, está se queixando. Aí, prostas pulas, né? Em direção às portas, aos portões da cidade, né? Então, ele vai se queixando, ele conduz, né? Ou é conduzido, né? Ela conduz ele, né? Ela conduz ele se queixando, né? Em voz alta, ela conduz ele se queixando em voz alta, né, para as portas, para os portões da cidade. Aí perceba que o ele aqui está no dativo e por isso o particípio deinologumenoi também está no particípio. Os do autói e deinologumenoi estão no particípio. Aí tem essa concordância, né? Então, para você saber qual é o referente, né? Esse particípio está fazendo referência ao quê? Ao ele, né? Ao autói. E o autói está fazendo referência ao avô. Aí agora o próximo parágrafo, né? Alguém mais aí para poder ler o próximo parágrafo em voz alta? O Adilon sumiu, foi? Professor. Carla, você quer ler? Vou tentar. Vamos lá. Enoi speudousin dia ton rodon ho Filipos neanias tinas ropai Rorai. ente orai Isso. ente rodoi maxomenos Macomenos. Macomenos polum ga roinon pepocasse cai mentusin menei ho Filipos ten Maxen ten Maxen Theomenos telos deoi kaloi Neania haloi Neania Rená. Aqui é aloi. Ah, não tem o rei aí não, né? Não. Aqui no aloi, não. Aqui no roi. Roi, aloi,
Hoi, aloi, neaniai. Ah, sim. Roi, no roi. Roi, aloi, neania. Renatina, catabalose. Cai on paiontai. Tipitones. Meu Deus. Quase. Tiptonte. Tiptontes. Então, Rodé Filipos. Deixa eu ver. Pobumenos. Hiper. Aiton. Prostequei. Caiti. Poesete. Eita, isso aqui tá difícil, professor. É poiesete. Isso? Isso. Poiesete. Antropoi. Fecim. Paiete. Tipitontes. Aiton. Rapoqueteneite. Gaton. Clemona. Tom de neanion. Tis agrios. Bom proston Filipo. Trepatai cai. Tis on su fecim. Oito polipragimones. Misericórdia. Que foi? Calma. Cai tepte. Aiton rodepros tengen catapipte. Cai aquinetos mene. Tá ótimo. Uma coisa, isso, algumas palavras assim que você tem que prestar atenção, porque, tipo assim, você leu assim o ditongo alfa, y, assim como se fosse ai, assim, algumas vezes. Nem tem que tentar ler como au. Então, auton, não é aiton, é auton. Aí, mais assim. Aí, continuando aqui. Aí, aqui, esse primeiro, não dá para ver direito, mas eu acredito que esse aqui seja um pronome relativo. Se roi. Então, era enroi, eu acho. Começa com enroi. Então, você traduz isso aqui como se fosse enquanto isso, nisso, né? Enquanto isso, nisso, né? Espeudo-se diaton rodon. Então, eles fazem o quê? Espeudo-se, Carla. O que significa espeudo-se? Apressa-se. Isso, mas é quem? É eles, né? Enquanto eles. E eles, plural, né? É quando ou enquanto? Enquanto eles se apressam, né? Diaton rodon, né? Através do caminho, né? Diaton rodon, através do caminho. Ropilipos, Neanias, Quinás, Corai. O Filipe. Ele vê algumas jovens. Isso, alguns jovens. Neania.
Jovens. Jovens. No No plural. caminho. Neanias tinás. Alguns jovens. Neanias tinás. Alguns jovens. Então, o Filipe, né? Filipos, Horai. Ele vê alguns jovens. Entei rodói. No caminho. Entei rodói. No caminho. Macomenos. Lutando, né? Esse macomenos está no plural, no acusativo plural, né? Está concordando com Neanias tinás, né? Neanias. Então, os jovens estão brigando, né? Brigantes. Os jovens estão brigando, né? Pode ser batalhando, mas aqui dá mais a ideia de brigando, né? Ele vê alguns jovens no caminho brigando, né? O que estão brigando. Polyn gar oinon, aí na outra linha, polyn gar oinon, pois, gar, né? Polyn oinon, pois, muito vinho o quê? Pepó, cati. Aí aqui, eles beberam, né? Beberam o quê? Muito vinho. Eles beberam polinoinon, muito vinho. Pepocati. E cai, metiu-se. Eles ficaram embriagados, ficaram intoxicados, né? Mas tem que dar a ideia de que eles não é só que eles beberam muito, eles ficaram intoxicados, né? Com a consciência alterada, né? Metiu-se. Então, eles ficaram embriagados, ficaram intoxicados, né? Mas aqui está no presente, né? Estão embriagados, né? No presente. Metiu-se. Estão embriagados. Aí, intoxicados. Aí continua. Menei Filipos. Então, né? Então, Filipe. Ou por isso, né? O Filipe, o que ele fica? Ele permanece. Menei. Ele fica. Ele permanece. Menei. Ele fica. Isso. Teómenos é assistindo aqui, né? Ele fica assistindo ten maken, a briga, né? Pode ser a batalha, mas aqui tá mais para uma briga, né? Ele fica assistindo a briga. Aí, telos de, na outra linha, telos de, e no final, telos de, Poderia ser, enfim. Isso, Não. pode ser. Pode. E enfim, e no final, e finalmente, né? Telos de, foi aloi neaniai, os Mais outros, novos, né? os demais jovens, os outros jovens, o que eles fazem? Rena, tina, catabalusi. Eles jogam um no chão, né? Derrubam, né? Um no chão, né? Derrubam um no chão, né? Jogam para baixo, né? Catabalusi, né? Derrubam, jogam para baixo, né? Um no chão. Ou melhor, um para baixo, né? Aí continua, cai e, né? Cai o pauontai e não param, não cessam, né? Não param, não cessam. Tiptontes auton. Tiptontes é o partícipio, né? Eles não param de ferir, não param de feri-lo, não param de machucá-lo. Aqui você pode dizer assim, machucando ele, né? Não param machucando ele, não param ferindo ele, né? Acertando ele, né? Ou não param de acertá-lo, não param de feri-lo, né? Aí, continuando. Rode Filipos, né? E o Filipe, fobumenos, com medo, né? Temendo, hiperaltu,
hyperautu, por ele, né? Temendo por ele, né? Temendo por ele. Prostreke, corre em direção, né? Corre em direção. E diz. Cai e ele vai dizer, né? Abre aspas. Tipoietete, o antropoi. Tipoietete, o antropoi. O que vocês... Que faz vocês vão isso, fazer? homem? Mas lembrando que aqui está no futuro. O que vocês vão fazer? Homem? No futuro. O que vocês farão, né? O que vós fareis, né? O que vocês farão, né? Está no futuro. O que vocês farão, ó homem, né? Ó indivíduos, né? Ele diz, né? Ele afirma, né? Pauete, tiptontes autun, pauete, tiptontes autun, parem, né? Ou melhor, parem, né? Pauete, parem, né? Tiptontes autun, parem batendo nele, né? Parem acertando ele, parem de bater nele, né? Parem de bater nele, parem de feri-lo, né? Autun. Aí, apoctei negar ton tlemona, né? Vocês matarão ele, né? Matarão, né? Como é que ele traduz isso aqui? Tlemona, o desafortunado, o desgraçado. Vocês vão matar o desgraçado, pois vocês matarão o desgraçado. Vós matareis, né? O desgraçado, o desafortunado. Tlemona. Aí, tonde neanion, tis agrios bon, tonde neanion, tis agrios bon. Aí aqui, esse tis você tem que traduzir como né? Alguém, algum dos jovens, né? E um dos jovens, né? Alguém dos jovens, né? Pode ser alguém dentre os jovens, agrios, bon, gritando, Novamente, pode ser. Mas aqui é tipo selvagem, né? Assim, assim como se fosse o lobo, né? O lobo, a gente lê o lobo, né? O lobo era agrios, né? Então, ferozmente, né? Então, alguém dentre os jovens, né? Um dentre os jovens, né? Gritando, né? Ferozmente, né? Selvagemmente, né? O que ele faz? Ele trepetai, lá na outra linha, proston hilipon, trepetai, proston hilipon. Ele se vira, né, em direção ao Filipe, né, ele se vira em direção ao Filipe, né, trepetai. Então, trepetai, aqui está na voz média, então ele se vira, ele vira ele mesmo, né, o jovem, ele se volta para o Filipe, né, vira para o Filipe, né, e diz, cai, e diz que ele vai dizer tis on tu. Então, quem sendo tu? Quem sendo você? Quem é você? Mostra a carteira aí. Quem é você? Você é da polícia? Para impedir, interferir. Isso. Então, ele diz, quem sendo você, quem sendo tu, Puto polipragmones. Diga de novo esse nome, professor. Polipragmones. Isso, polipragmones. Então, aqui seria uma coisa como você está fazendo demais. Quem é você para estar fazendo tanto, agindo tanto, né? Fazendo tanta coisa, né? Polipragmones, você está fazendo muita coisa, está interferindo, né? Aí, deixa eu ver aqui. Se metendo na briga alheia.
Polipragmonês, né? Meu professor, Você... com Oi. licença, só uma pergunta. Esse polipragmones, poli é muito e esse pragmo é um verbo Do jeito que fazer? está assim, do jeito que está aqui, mas ele é muito incomum. Ele não apareceu no texto até agora. Então ele está dito, está dado aqui no vocabulário complementar. Então nem eu nem você somos obrigados a conhecê-lo. Mas assim, se pressupõe que ele seja assim, polipragmoneo, né? Então a gente tem que procurar no dicionário, né? Polipragmoneo, né? Polipragmoneo, como interferir, né? Assim, né? Fazer muita coisa, né? Mexer no que está quieto, alguma coisa assim, né? Aí kai typtei auton. Aí ele fala, né? Quem é você para quem, sendo você, interfere dessa maneira, né? Interfere tanto. Ruto, aqui pode ser assim traduzido como tanto, né? Vocês já terem aprendido. Ruto. Então, dessa maneira, tanto, né? Então, seria a intensidade, a consequência, né? Tanto assim, né? Kai typtei auton. E aí ele bate nele, né? Bate no Felipe, né? O cara lá que gritou isso aqui, ele bate nele, ele fere o Felipe, né? Fere ele. Aí o rode prostengen catapiptei kai akinetos menei. E aí o que acontece com o pobre do Felipe? O Ítalo quer dizer alguma coisa? Ítalo, dá uma olhada aí no dicionário. Foi, o travou, polipragmoneu, o que se ocupa de várias coisas ao pé da letra, conforme o Liddell Scott. Porém, o que se ocupa de muitas coisas dá o sentido de mexeriqueiro, fofoqueiro. Aí tem tanto o sentido de interferir quanto de ser nesse sentido, né? O curioso, intrometido. Pois é. Interessante aí. Obrigado. Muito esclarecedor isso aí. Obrigado. O Ítalo, gente, é também professor já. Ele está aqui só me ajudando aí. E, na verdade, a gente tá no mesmo nível. Ele é tão mestre quanto eu sou mestre. Viu, gente? É só... Tá todo mundo aqui querendo nos ajudar, né? Quantos mestres não estão aqui nessa videoconferência? Quantos professores também? Mas continuando aqui. Aí aqui, kai typtei auton prostengen catapiptei kai akinetos menei. Então, o que acontece com o pobre do Felipe? Esse rodê, você tem que traduzir como ele, né? O Felipe. O Felipe, né? Prostengen, no chão, pra terra, em direção à terra, né? Catapiptei, né? Ele cai, ele desaba, né? Ele cai, né? Por terra, né? Cai no chão e fica imóvel. Akinetos, lembra de cinema, né? Cinema. Akinetos é sem movimento, né? Sem imóvel, né? Akinetos. Então, o Felipe cai no chão e fica imóvel, né? Fica sem movimento. Fica lá parado. Aí a gente, próximo parágrafo aí é curtinho, gente. Deixa eu ver aqui se eu vou ler. Eu vou ler rapidinho aqui, então, para vocês o próximo parágrafo, para poder adiantar, a gente concluir hoje, né? O nosso videoconferência. Roi de te contes tas boas acuontes trecusin proston paida kai horossi auton epiteigei kimenon. Então, os genitores, né, os pais do Felipe, né, foi de te contes tas boas acuontes, ouvintes dos gritos, né, ouvindo os gritos, né, tas boas, os gritos acuontes, né, ouvintes, ouvindo, né, os gritos, né, trecusi, eles correm, né, trecusi
proston paida, em direção à criança, ao filho, né? Kai horossi auton, e eles veem ele, né? O Filipe, né? Epiteigei keimenon, né? Jazendo no chão, né? Sobre o chão, sobre a terra, né? No chão, né? Keimenon, né? Que é jazendo, já, né? Deitado, né? Caído, né? Hairosiun auton, né? Então eles levantam ele, né? O levantam. Rode eti akinetos menei, né? Mas ele permanece ainda imóvel, né? Akinetos. Redemelita, e a Melissa, né? Ela diz, né? Ó Deus, ela diz, ó Zeus, ela fala, né? Ela diz, tipo te pasquei rotlemon, tipo te pasquei rotlemon, né? O que o desgraçado sofreu dessa vez, né? O que o miserável sofreu dessa vez, né? Ela, o Tlemon, né? Tlemon, você quiser encontrar outra palavra, né? Mas ela tá meio desesperada, né? O que o desgraçado sofreu dessa vez, né? Pasque, né? Sofre, né? O que ele sofre dessa vez, né? Porque lembra que ele lutou com um lobo, né? Lembra que ele arrumou um lobo para matar e brigar. Então, dessa vez, foi um homem, né? Não foi um lobo. O que ele sofre dessa vez, né? O que ele sofre dessa vez? Aqui o Cícero está mandando aqui a mensagem, né? Que é o substantivo, né? Derivado desse verbo, né? Que é o polipragmosines, né? Que é indiscrição, espírito de intriga, busca de conhecimento, indagação, curiosidade, né? Aí continuando aqui. Então, ela diz, né? O que o miserável sofre dessa vez, né? Aí, Redemeter, e a mãe, né? A menina, né? Vai dizer, Ferete auton prosten crenen, né? Carrega ele para a fonte, né? Ao chafariz, né? Lá na água, né? Onde tem água, né? Leva ele para o chafariz, para a fonte, né? Aí, como é que eu, assim, outra palavra que eu ouvi muito boa, a nome a gente traduz como a fonte, né? E às vezes eu traduzo como chafariz, mas eu ouvi dizer alguém também outra palavra, nascente, eu acho, né? Dá para dizer assim, nascente, né? É um lugar onde fica brotando água, né? Que é como se fosse um chafariz para a gente hoje em dia. Aí, feiro-se, né? Aí eles levam, né? Feiro-se na auton, né? Eles levam ele, né? Prostencrene, né, até a fonte, até o chafariz, né, a cisterna, né, onde está saindo água lá, né, aí recai Hidor e água, né, Cateucusin, Catakeusi, Tesquefales, né, Catakeusi, Tesquefales, né, aí eles derramam, né, água, né, na cabeça dele, né, Aqui, assim, esse verbo, katakeo, né, ele é construído com um acusativo e um genitivo. Então, aqui o acusativo é o hidor, né, e o teskepales é o genitivo, né. Então, eles derramam a água em cima, né, da cabeça, teskepales, né. Aí, dioligo, né? E logo, Dioligo une, logo então, em pouco tempo então, que Neitai cai, que Neitai aqui se movimentar, né? Kinomai, ele se move, né? E anapnei, ele volta a respirar, anapnei, ele respira novamente, né? Anapnei. Aí epairei realton, então ele se levanta, né? Epairei realton, caites metros, acuei leguces, e escuta, né, a mãe falando, né, escuta a mãe que fala, leguces aqui falante, falando, né, a mãe tes metros, esse acuei, às vezes ele rege o acusativo, e às vezes ele rege o genitivo, normalmente ele rege o acusativo quando faz expressão a uma coisa. Ele rege o genitivo quando é um falante, né? Aí aqui, como é metros, né? Tes metros está no genitivo.
Aí, blepon de pros auten, olhando para ela, né? Pros auten, ele diz, né? Puesu, ó Meter, puesu, ó Meter. Onde você está, mãe? Onde tu estás, mãe? Ó mãe, ti skotosestin, por que está escuro? Ti skotosestin, Redemeter. E a mãe responde, aonde, né? Redemeter, a mãe responde, a luz skotosestin, mas não está escuro? A luz skotosestin, mas não está escuro? Ó pai, ó filho, né? Ó criança. Blepe deuro, olha aqui. Blepe deuro, olha aqui. Aluden horai rapaz, mas nada a ver o garoto, né? O filho, né? Tiflos gargegonen, pois ficou cego, se tornou cego. Então ele não está vendo nada porque de repente ficou cego. E terminou aqui a tragédia, né? Essa desventura aqui, né? Por causa da briga, de repente o Felipe agora ficou cego e aí os pais vão ter que arrumar uma cura para o filho. Então, nesse capítulo, né, a gente viu, né, vários verbos que têm um futuro um tanto irregular, né? A gente viu o verbo meno, que é o verbo ficar, permanecer, né? Que ele entra, né, no ponto gramatical. Você pode baixar um pouquinho, Leandro, para poder a gente ver o verbo meno? Deve ter uma tabela com o verbo meno para a gente ver. Aí tem que ir construindo palavras, mas é depois disso aí. Que eu queria Desculpa, deixa eu baixar aqui. Sim. Meno, né? Isso, a gente dá uma olhadinha no verbo meno. Pronto, a gente dá uma olhadinha na tabelinha aqui do verbo meno, que ele vai ser um exemplo de um verbo de um modelo verbal que a gente chama de verbos em líquida, né? Verbos com futuros contratos assigmáticos. Futuros contratos assigmáticos. Ou seja, é um futuro sem o sigma. Então, é um futuro que não vai... Normalmente, a gente viu vários verbos com futuro, onde vai aparecer um sigma, né? E aí, um verbo meno não vai ter o sigma. Então, perceba aí o que acontece. Lá no presente, eu tenho menos, menes, menei, menomen, menete, menos-se. Mas no futuro, esse sigma, que é uma característica do futuro, ele ficaria entre vogais, um sigma intervocálico. E aí o que é que acontece? O sigma intervocálico, ele vai cair, vai cair, e por isso você não vai ter esse sigma intervocálico. Aí, sem o sigma intervocálico, o que vai acontecer? Vai haver uma contração entre as vogais. As vogais aí vão cair, e aí, essa contração vai mexer também com a acentuação. Então, era meno e vira menor. Era menes, fica menês. Era menei, fica menei. Acho que era menos sim, né? Ficava lá, era pró-paroxítona, né? Menos sim fica menucin, né? Menucin, né? O acento fica uma pró-perispômena, né? Menucin. E aí, lá no infinitivo, o infinitivo era menei, aí fica, que era menei, né? Era paroxítono, né? Menei, e aí fica menein, fica perispômeno, com acento circunflexo na última. Menein, né? Seria que é um futuro, assim, vai ficar, né? Fica no futuro, ficar no futuro, né? Ficar no futuro, né? E aí isso combina, né, com as expressões anteriores. Aí menon, né, seria era menon, fica menon, menussa fica menussa, menon fica menun, né? Tem uma contraçãozinha também, fica menun, né?
o masculino, o feminino e o neutro, né, dos particípios. E o infinitivo, ou melhor, o genitivo fica menuntos, é menor, lá no presente é menuntos, e no genitivo fica menuntos, né? Aqui são os particípios ativos, eles seguem, né, a declinação, normalmente, das palavras da terceira declinação, né, em nasal, né? Isso para o masculino e para o neutro. Para o feminino, eles seguem a declinação, né, dos substantivos, né, da primeira declinação aqui em alfa, né? Aí ele vai dar alguns exemplos, né, de alguns outros, ele vai dar uma listazinha depois. Pode descer, Leonardo? Só para a gente terminar a aula vendo a listazinha. Ele vai dar uma lista. Não, já passou. Passou. De uma lista. Aqui, ó. Isso. Ele vai dar um exemplo de alguns outros que são outros verbos que no futuro, esses verbos, o futuro ele é um pouco irregular, porque tem um outro radical. Então, airo, eu levanto, aró, seria eu levantarei, né? Apocrinoma, eu respondo, né? O futuro seria apocrinumai, né? Então, aí, olha, tem uma mudança, né?